E aí galera, tudo bem? Tô chegando com mais um insight e o assunto de hoje é muito importante, viu? Sim, importantíssimo para você que faz parte da Igreja do Deus Vivo. A meditação de hoje parte do Salmo 133, que é uma exaltação ao valor da unidade entre o povo de Deus. Olha o que diz o texto, que lindo! Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é um salmo escrito pelo rei Davi, que trabalhou incansavelmente durante todo o seu reinado para unificar as 12 tribos de Israel sob um único governo, o governo de Deus. A história bíblica conta que Davi teve bom êxito nessa empreitada, tanto que, ao consolidar a unidade das 12 tribos de Israel, ele pôde contemplar o pleno exercício sacerdotal e todas as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre o seu povo, sobre os seus irmãos. Nós podemos ver nesse salmo duas figuras maravilhosas. Uma que aponta para a plenitude das bênçãos espirituais sobre o povo, e a segunda que aponta para toda sorte de provisões e bênçãos materiais sobre a nação. Na primeira figura nós vemos Davi escrever que a unidade entre os irmãos é comparada com o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes de Arão, o sacerdote. Essa figura é em extremo importante. Por quê? O sacerdócio é a forma que Deus escolheu para abençoar, para redimir e para aceitar o povo na sua presença. É interessante nós darmos uma passeada pelo livro do Êxodo, onde nós encontramos Deus falando a Moisés coisas a respeito do sacerdócio. E dentre essas coisas que Deus falou a Moisés sobre o sacerdócio, encontram-se as vestes que o sacerdote deveria usar enquanto ele estivesse exercendo o seu ofício. A Bíblia fala que Deus ordena a Moisés a fabricar uma vestidura para o sacerdote que trouxesse sobre os seus ombros 2 pedrinhas. Nessas pedrinhas, Moisés deveria escrever numa delas o nome de 6 tribos e em outra o nome das outras 6. Essas pedras se chamavam pedras de memória. Então, quando Arão se chegava diante de Deus para exercer o ofício sacerdotal, ele trazia diante de Deus em memória o nome dos 12 filhos de Israel, o nome das 12 tribos que formavam a nação de Israel. Isso é maravilhoso. Também sobre o peito da veste do sacerdote, Deus orientou que Moisés fizesse uma placa com 12 pedrinhas, representando cada pedrinha uma das 12 tribos de Israel. Essa placa que Arão deveria levar sobre o peito chamava-se peitoral do juízo. Então nós temos aqui 2 figuras maravilhosas na veste do sacerdote. O sacerdote era a pessoa responsável por apresentar o povo em memória e em juízo diante de Deus. E o exercício sacerdotal, ele era plenamente efetivado quando o povo andava em unidade. Do contrário, o exercício sacerdotal era prejudicado. Sim, pelos relatos da Sagrada Escritura, nós podemos ver que houve um tempo na nação de Israel onde eles estavam divididos, 10 tribos ao norte e outras 2 tribos ao sul. Nesse período, o ministério sacerdotal foi tremendamente prejudicado. E o que a nação colheu espiritualmente? Nada. Ou quando muito coisas ruins, que não refletiam a bondade que Deus desejava derramar sobre o seu povo. Com essa figura, nós aprendemos que as bênçãos espirituais determinadas nas regiões celestiais somente podem nos alcançar à medida em que nós andamos em unidade. Do contrário, se andarmos em desunião, essas bênçãos nos são retidas. E agora nós temos também a segunda figura, que fala que a unidade entre os irmãos é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião. É interessante nós pararmos um pouquinho aqui para entendermos um pouco da geografia da nação de Israel. O Monte Hermon é um monte que fica situado no extremo norte da nação de Israel. Em boa parte do ano, esse monte fica todo coberto por neve, mas na primavera, essa neve começa a derreter.
E as águas que descem do Monte Hermon, elas alimentam o Rio Jordão. E interessante, o Rio Jordão ele corta toda a nação de Israel até o Monte Sião. E o fato de o Rio Jordão ser alimentados pelas águas que desciam do Hermon significava que toda a nação podia gozar de prosperidade material, sim. Como a predominância da economia na época girava em torno da agricultura, do cuidado com os animais, uma fonte de água era extremamente importante, principalmente naquela região. Então, essa comparação que Davi faz da unidade dos irmãos com as águas que descem do Hermon, alimentam o Jordão e chegam até Sião, ela é tremenda, porque ela evidencia toda sorte de bênçãos materiais, de provisões que Deus concede a toda uma nação que anda em unidade. Imagine você se num determinado momento algum ser iluminado tivesse a ideia de desviar as águas do Jordão para que elas não chegassem até Sião. Fatalmente, esse desvio do curso das águas faria com que parte da nação fosse prejudicada. O que Davi está ensinando aqui é que, não havendo unidade entre os irmãos, o fluxo das bênçãos de Deus, o fluxo das provisões de Deus sobre o seu povo também é interrompido. Da mesma sorte que a plenitude de bênçãos espirituais não é derramada sobre o povo na falta da unidade. Olha que diz o último trecho desse salmo, que interessante. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sião, nos tempos de Davi, abrigava a capital política, econômica e espiritual da nação de Israel. Era um lugar extremamente importante para aquele povo e continua sendo até hoje. Nós vemos nos noticiários como aquele pedacinho de terra é importante, mas não é o assunto da nossa meditação de hoje. O que eu quero passar para você é que existe um lugar onde o Senhor determina, onde o Senhor ordena a sua bênção, e esse lugar é Sião. Sião, para nós como cristãos, representa, tipifica a igreja de Jesus Cristo. Então, olha o que a unidade faz. Ela permite que sejamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. E ela traz sobre nós toda sorte de provisões de que necessitamos para vivermos tranquila e mansamente nessa terra. E aonde o Senhor ordena essa bênção? Através da igreja. O que isso significa? O Senhor ordena essa bênção através do ministério sacerdotal, que é plenamente estabelecido no lugar. Que lugar é esse? Na unidade entre os irmãos. Então deixa eu dar uma dica para você, meu querido, minha querida. Fecha com teu pastor. Fecha com seus irmãos na comunidade da qual você faz parte. Viva com eles em intensa união e comunhão. E você certamente passará a usufruir de toda sorte de bênçãos espirituais e de toda a provisão que Deus tem prometido aos seus filhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo e com toda a provisão que Ele tem prometido aos seus filhos.